Olá pessoal, tudo bem? Como eu prometi na semana passada no blog, eu vou mostrar aqui para vocês as principais ferramentas, características da área de interface de trabalho dos dois principais softwares de 3D aqui do mercado nacional, tá? Que é o 3D Max e o Maya, tá? Lembrando que eu estou usando aqui um Mac. E o 3D Max ele não roda em Mac, tá? Então eu tenho aqui um VMware, que é a instalação do Windows que está tá rodando dentro do Mac, tá? É um Windows aqui, ó, ok? E aí, aqui dentro eu tenho o 3D Max, tá? Só assim eu consigo ter o 3D Max rodando no Mac, tá? Bom, vamos lá. Essa é a área de trabalho do 3D Max, tá? Aqui em cima você tem os menus superiores. Aqui do lado tem os painéis de comando ou painéis de pasta, que é onde a gente mais vai usar para criar e fazer deformar os elementos que a gente vai trabalhar, tá? E aqui embaixo você tem as ferramentas para animação, tá? São todas as ferramentas aqui que a gente usa para fazer as animações. E aqui no meio você tem as três visões em dimensões, né? Top, left, front. E aqui você tem a visão da perspectiva dela, tá? Como eu falei, para quem já leu as diferenças do Maya entre o 3D Max no post anterior, eu disse que o 3D Max ele era um pouco mais, vamos dizer assim, ele é um pouco mais suave nas suas ferramentas aqui em termos de disposição, tá? Eu acho que o Maya ele é um pouco mais grosseiro, assim, ele joga muita ferramenta na tela. Então eu acho o 3D Max um pouco mais simples, assim, à primeira vista, tá? Eu vou criar um box aqui só para vocês verem como funciona. E aí depois a gente vai fazer isso no Maya. Na verdade, coisa simples, não tem muita diferença dos dois, tá? Mas eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês verem como funciona, tá? Aqui no 3D Max, nos painéis de comando, eu tenho uma coisa aqui chamada Geometry, e onde eu tenho todos os exemplos de geometrias mais simples para a gente fazer a criação automaticamente aqui, tá? Então eu vou clicar em Box, que eu vou criar um box, certo? E aí, quando eu clico em Box aqui, ou em qualquer outra geometria, eu tenho aqui embaixo as especificações que eu posso fazer para já estar criando ele direto no tamanho que eu quiser, tá certo? Mas se eu quiser fazer a criação aleatoriamente, eu venho aqui com o box selecionado, clico em uma das visões, arrasto e seguro. Ele vai fazer, ele vai aumentar isso aí, esse box pra gente até o tamanho que você quiser, tá certo? Soltou o botão do mouse, você levanta ele para você trabalhar a altura, tá certo? Clicou de novo, pronto, o box está criado, tá? Para você alterar esse box aqui, você pode ou vir aqui direto nas propriedades dele, tá? Ou você pode clicar com o botão direito do mouse nele, e aí você tem, ó, Move, para fazer a movimentação do seu elemento, para cima, para baixo. Se você clicar de novo, você pode rotacionar com o Rotate. Ele rotaciona aqui, ó, certo? Do jeito que você quiser. Você tem o Scale, que é para escalar ele, ó. Se você clicar no Scale no meio do triângulo, ó, ele vai aumentar por inteiro. Se você clicar em uma das arestas, ele vai aumentar de acordo com a aresta que você selecionou. Tá certo? Bom, este é o 3D Max, tá? Ele é bem simples assim, aparentemente na área de trabalho.
Mas não se enganem, ele não é tão simples de mexer assim. Ele é um pouquinho mais complicado que o Maya para fazer a modelagem, mas isso a gente vai explicar numa nova aula, tá? Deixa eu fechar aqui, minimizar aqui o VMware e vamos abrir o Maya aqui. O Maya. Essa é a tela do Maya, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, o Maya ele assusta um pouco, né? Eu acho que a tela dele ela é um pouco mais complexa, um pouco mais poluída que o 3D. Mas também não é nada absurdo, tá? Eu acho que é coisa de você se acostumar com as ferramentas aqui e ele se torna tão simples quanto o 3D Max. E, na minha opinião, até mais simples na hora de você modelar um elemento, tá? Então, aqui você tem também os menus superiores, né? Que aqui você tem já para fazer as modelagens, que é as geometries que tinha lá no 3D Max. Aqui em cima você tem os menus superiores. Aqui você tem esse painel de propriedades, que ele está vazio, porque eu não tenho nenhum elemento selecionado. A gente vai criar ele para vocês verem como que funciona esse painel de propriedades aqui, tá? Mas por que ele é mais complicado assim em termos de layout, de interface, que o 3D Max? Cara, porque se vocês olharem isso aqui, ó, cada um disso aqui ele vai mudar toda o menu superior. Ó. Toda vez que eu clicar aqui e alterar, ó, ele vai mudar o meu menu superior. Isso é para vocês terem uma ideia de quanto ferramenta esse programa tem, tá? Eu vou deixar aqui em polígonos. Aqui também, mesma coisa. Aqui são todas as ferramentas de criação de polígonos. Mas eu posso alterar isso aqui. Ó. Posso vir aqui para Surfaces, por exemplo. Posso vir para animação. Ele tem todo o sistema para criar os bonds. Iluminação, para você fazer efeitos de renderização. Tem um monte de coisas que você pode... fluidos, efeitos, hair, que é pelo, cabelo. Enfim, tem um monte de ferramentas também no 3D Max, tá? Bom, eu vou criar também aqui um box, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta box. E aí, aqui também funciona da mesma forma que o 3D Max, tá? Para criar. Eu vou clicar em qualquer uma das telas, eu vou clicar e arrastar ela aqui, ó, tá? Arrastei, soltei, e aí agora eu controlo a altura, tá certo? E agora, ó, reparem que você já tem os painéis aqui de propriedades, ó. Você consegue já alterar as propriedades dela, tá? Do seu cubo, certo? E assim como o 3D Max, se eu clicar com o botão direito, ele tem mais ferramentas, tá? Aí a gente vai falar um pouco dessas ferramentas, tá? Isso aqui é tudo ferramenta para você fazer a modelagem do seu elemento, tá certo? Aqui você tem as ferramentas de controle do objeto, aqui para movimentar, né? Fazer um move. Aqui o rotacionar, o rotate. Aqui você tem para você redimensionar o objeto. Tá certo? Aí as telas. Consigo ter as 4 telas, tem uma tela só, tá certo? Essas ferramentas, tanto no 3D Max quanto no Maya, você tem teclas de atalho, tá? O Q é a seleção, o W é o Move, o E é o Rotate e o R é o redimensionar o elemento, tá certo? Então você não precisa ficar necessariamente vindo nos painéis ou clicando no botão direito e colocar
pegar as propriedades que você quer alterar do seu elemento, tá? Você pode vir Q, W, E ou R, tá certo? Bom, pessoal, nessa primeira videoaula é isso. Eu queria só mostrar mesmo a diferença de layout dos dois softwares, para vocês terem uma ideia do que a gente estava falando, para ilustrar mesmo o post anterior, tá certo? Nos próximos vídeos eu vou ensinar a fazer algumas coisinhas básicas, vamos começar a trabalhar do básico, tá? Eu já tive algumas perguntas se eu ia trabalhar mais com o Maya ou com o 3D Max, tá? Eu vou começar a trabalhar com o 3D Max, tá? Porque eu acho ele um pouquinho mais fácil das pessoas começarem a entender. Mas algumas coisas eu vou fazer no Maya também, tá certo? Então tá, pessoal, qualquer dúvida é só me escrever, pode colocar, comentar, é só me escrever aí, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado!